no mundo, né, sem realmente se converterem, essa esperança deles é baseada no que eles possuem, é baseada aí naquilo que prometeram, os homens prometeram a eles, mas não está baseada em Deus, não está baseada nas promessas de Deus. As únicas promessas realmente válidas que o homem pode confiar realmente, ter certeza que realmente que vão se cumprir, são as promessas feitas por Deus. Em época de política, todos prometem as coisas, mas não sabem realmente se vão cumprir. Não sabem se vão ter condições financeiras, não sabem se vão ter condições físicas, não sabem se vão ter condições políticas. E hoje até não sabem como é que vai estar o mundo, porque depende muito da situação do mundo para se cumprir qualquer promessa do futuro. Então todas as promessas feitas aí são promessas que podem se cumprir ou não. Já as promessas de Deus, feitas por Deus, que estão na Bíblia, elas nunca deixarão de ser cumpridas. Elas sempre se cumprem. Deus não mente como homem. Deus não promete o que ele não pode cumprir. Deus é verdadeiro. Nunca, nenhuma das suas promessas deixaram de ser cumpridas. E das que foram feitas e que ainda não aconteceram, certamente vão acontecer. Tenha certeza disso. Então Deus é fiel e quando Ele promete, Ele cumpre. Nós temos aí na pergunta número 3, a palavra esperança está relacionada com quais duas virtudes do cristianismo? Então essa palavra esperança, ela está relacionada com virtudes. Então o cristianismo, ele tem em si virtudes, coisas boas. Ele tem em si obras realizadas. Nenhum cristão pode viver sem ter boas obras em suas vidas. Por que isso? As pessoas muitas vezes fazem boas obras, fazem coisas boas para adquirir a salvação. E isso é um pecado. A salvação não está condicionada ao que você faz. Você não pode ser salvo porque fez alguma coisa. Mas aquele que é salvo, naturalmente, ele faz coisas boas. Ele pratica boas obras. Ele ajuda pessoas. Ele prega o Evangelho para que pessoas sejam salvas. Ele ora por pessoas, pela salvação das pessoas. Ele é capaz até de jejuar por causa de outras pessoas, para que outras pessoas sejam salvas. Muitas vezes ele deixa de fazer coisas que podem até ser feitas, que são lícitas, mas ele não faz para que não cause algum problema para que outras pessoas sejam salvas. Todo o crente, todo salvo, ele faz, ele pratica e ele realiza boas obras. Então nós temos aqui que as principais virtudes do cristianismo são então a fé e o amor. A fé, por quê? É você crer, é você ter certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir. É você crer na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É você ter certeza que essas palavras que estão escritas na Bíblia vão se cumprir. As que não se cumpriram ainda vão se cumprir. E é você ter fé que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nada lhe é impossível. E é você ter amor. Então, amar primeiro a Deus sobre todas as outras coisas e depois ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, esse amor é derramado por Deus em nossos corações, pelo Espírito Santo que está presente em nós, e Ele então é que nos move a orar pelos outros, a pregar o Evangelho pelos outros, a praticar as boas obras, ajudando as pessoas, intercedendo por elas e tudo isso. E
o amor é que leva-nos a ter dons do Espírito Santo, que são capacitações do Espírito Santo para ajudar as outras pessoas também a serem salvas, a serem curadas, a ouvirem Deus falando com elas e várias outras manifestações. A pergunta nossa número 4 diz: o termo esperança no Antigo e Novo Testamento procede de que raiz e qual o seu significado? Então, o significado da palavra esperança é esperar, é ter expectativa, né? É aguardar. E isso diz respeito à pessoa que aguarda com fé e paciência a provisão ou a salvação do Senhor. Então veja só, esta palavra esperança, qual o sentido dela? Então, esperar é ter uma expectativa, estar sempre vivendo com essa expectativa. Quando Jesus vem? Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Então está sempre na expectativa, sempre esperando. E a própria palavra de Deus diz que quem não ama a vinda do Senhor, então este não é salvo. Nós temos que amar a vinda do Senhor, estar sempre na expectativa, esperando a qualquer momento a vinda do Senhor para nos buscar. Então significa aguardar. Esperar de que jeito? Esperar com paciência. Muitos são os que têm caído pelo caminho porque não tiveram esperança, não esperaram um pouquinho mais, não perseveraram na sua fé, na sua esperança, perderam o rumo. Então é preciso esperar com paciência. Esperei com paciência e o Senhor se inclinou para mim, olhou para mim e ouviu o meu clamor. Ele viu o meu problema e Ele veio então em meu socorro. É isso que a Bíblia ensina. A nossa pergunta número 5: qual a explicação mais convincente acerca da esperança e onde está registrada? Então aqui o nosso escritor, pastor Gabi, ele entendeu o seguinte, que em Romanos 8:24 é a parte da escritura que traz aí mais claramente esta esperança, né? essa mensagem que convence mais, explica mais essa esperança. Então em Romanos 8:24 diz o seguinte: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então em Romanos 8:24 diz que em esperança nós somos salvos. A palavra de Deus diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crendo que Ele morreu por nós e ressuscitou, nós somos salvos. Então Romanos capítulo 10 fala sobre isso. Agora, aqui nesse versículo então diz que em esperança nós somos salvos. Por quê? Você tendo esperança a vida inteira, todo o tempo, na expectativa da vinda do Senhor, isso você se mantém salvo e você alcança a salvação. Você está perseverando, está todo o tempo crendo, está todo o tempo santificando a sua vida, está todo o tempo orando, lendo a Bíblia, procurando agradar a Deus. Assim você consegue a salvação. Porque se a pessoa não tem esperança, ele acaba perdendo a salvação, porque ele deixa de estar na expectativa, deixa de estar pronto na hora que Jesus chegar, ou às vezes morre sem ter perseverado na sua fé. E a esperança é aquilo que nós acreditamos que vai acontecer. Então, o nosso arrebatamento vai acontecer. Não aconteceu ainda. Então, nós temos que ter essa esperança e confiar que realmente vai acontecer. Então, o que nós vemos não é esperança. A esperança é aquilo que nós não vemos. Então, essa esperança tem a ver com fé. Fé é aquilo que nós cremos, sabemos, temos certeza que vai acontecer, mas não aconteceu ainda. As pretensas esperanças desta geração, na parte 1 aí, e a pergunta número 6 fala para nós: onde o homem pós-moderno tem posto sua esperança? Então, nessa época que nós estamos vivendo, onde o homem tem colocado a sua esperança? Onde ele tem depositado a sua esperança, a sua fé humana? Onde ele tem depositado? Nós vemos aí que os homens têm depositado suas esperanças nas incertezas dos bens materiais, por exemplo.
Então, quantas pessoas estão aí? Ah, eu tenho uma grande empresa, eu tenho bens, eu tenho prédios, eu tenho casas, eu tenho aí mercadoria, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho dinheiro aplicado no país tal, eu tenho dinheiro aplicado na bolsa, eu tenho dinheiro guardado. Às vezes a pessoa até que não tem tanta coisa, mas tem aí um certo volume de dinheiro, coloca lá no banco e acha que agora pronto, acabou tudo, está tranquilo. E Jesus, falando sobre isso, ele diz: louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Você guardou, você juntou tudo para você, para sua família, mas e para Deus, o que você fez?